Assim, Davi foi muito desejado, assim. E aí foi muito interessante, que eu estava me lembrando disso, que é impressionante, assim, eu estava tomando anticoncepcional durante muito tempo, e aí eu parei, não, vamos ter um filho, ok. Foi planejado e foi desejado e planejado. E aí, só que geralmente o que a gente vê, né? As mulheres interrompem o método contraceptivo e demora um tempo para o organismo, né, mudar, né, tirar esse hormônio e ela engravidar. O meu não virou o ciclo. Eu interrompi, né, o método contraceptivo e eu já engravidei no mesmo mês. Uau! Foi isso, foi nesse nível. Foi dessa forma. Era né? pra ser, de fato era pra ser. Foi Realmente. muito interessante. A minha gravidez, assim, foi muito tranquila, eu não engordei muito, não passei mal. Eu desmaiava, né, assim, realmente tive alguns desmaios importantes, né, na rua mesmo, muito enjoo. Uma situação muito interessante que aconteceu comigo foi que, assim, eu não gosto de comer carne, mas na minha gestação eu tinha desejo de carne vermelha. Eu tenho nojo de carne vermelha. Eu normalmente... Não, mas quase. Não sou, mas quase sou. Não como carne vermelha de jeito nenhum, não como carne de porco, não gosto de peixe, eu tenho, né? E aí isso é muito interessante, essa questão do desejo realmente é uma coisa que acontece mesmo, isso é muito interessante. Mas assim, foi uma gestação tranquila, fora os meses de enjoo, né? E essas quedas de pressão. E foi tranquilo, e meu parto foi normal, né? Assim, havia uma combinação com o obstetra, que eu queria fazer parto normal. Eu falei com ele, olha, eu quero fazer parto normal. Meu parto, assim, é claro que se o bebê estiver correndo risco ou estiver correndo risco, a gente vai fazer o que tiver que ser feito. Mas, assim, eu quero parto normal. E ele falou assim, ok, então vamos fazer o parto normal. E aí foi muito interessante, eu me senti muito acolhida. Isso é muito importante, tá? Porque nesse momento a gente tá com as emoções à flor da pele, né? O humor tá ali numa labilidade, numa alteração profunda, né? Assim, a gente tá um caldeirão de hormônio, né? Um caldeirão emocional. Então, qualquer ai já vira uma tempestade. Então, é muita tensão. E foi muito interessante porque a gente esperou 40 semanas. Eu comecei a ter contração de treinamento, mas eu não entrei em trabalho de parto para mim propriamente dito. E aí, com 40 semanas, ele virou e falou o seguinte, olha, a gente vai esperar até, vamos lá, quarta-feira, porque foi o dia que meu filho nasceu. Foi numa quarta-feira, dia 21 de setembro. Dia que estava chegando a primavera. No meio do jogo, no meio do Fla-Flu, tá? Gente! Estava passando Fla-Flu na televisão, eu lá em trabalho de parto, todo mundo vendo, assistindo Fla-Flu ali na sala na sala da... Todo chacoalheira, mas pré-parto. Todo chacoalheira, mas no momento do Fla-Flu, peraí, Anne. O povo assim, ali. a equipe estava lá assistindo o jogo. Muito engraçado, mas isso é muito interessante. E assim, aí ele combinou comigo, olha, não vou ficar fazendo você esperar, porque aí vai diminuir o líquido amniótico, o bebê pode entrar em sofrimento, vamos lá e vamos induzir o parto. O meu parto foi induzido, né, mas foi muito tranquilo, gente, foi uma quarta-feira, que eu cheguei com tranquilidade na maternidade, aí fui me instalar com tranquilidade, fiquei lá, e aí assim, por volta das 15, 16 horas, eles começaram a colocar ocitocina, que indução de parto é isso, soro com ocitocina. Gente, assim, ó, aí a bolsa arrebentou e foi. E a coisa aconteceu assim, muito tranquilamente. Ele nasceu 11 horas da noite. A senhora tinha medo do parto? Porque é um medo muito comum das mães, é o medo do parto, e também tem muitos relatos, assim, negligência do hospital. A maioria das mães tem medo, né, de chegar o momento do parto. Assim, é porque eu acho que assim, eu era a primeira vez, né? É o primeiro parto, né? E também foi o único. Tinha um pouco de medo, sim, de receio, não sabia como aconteceria, mas eu tive um médico que ele realmente me acolheu, sabe? Eu acho isso é fundamental, você confiar em quem está com você, quem está te acompanhando, porque realmente é uma situação de muita vulnerabilidade, porque você está lá parindo. E assim, e aí é a sua vida e uma vida muito preciosa do seu filho, que está saindo da sua barriga, né?
que você está colocando na mão das pessoas e você não tem muito o que fazer lá. Você não tem como se mexer, né? Então, literalmente, você está deitada lá, parindo, e a pessoa está recebendo seu filho no mundo. Então, acho que talvez foi o momento de maior vulnerabilidade da minha vida, né? Então, só que eu tive muita sorte de escolher muito bem o meu médico. E ele foi muito adequado, ele foi muito acolhedor comigo naquele momento. Entende? Então, assim, foi bem tranquilo. Não tive dor. Essa dor que falam de parto normal, isso não foi uma realidade para mim. Não sei o que é dor de parto normal. Né? Na verdade, eu estava até, como as pessoas estavam vendo o jogo Fla-Flu, eu estava com sono. Deixa eu dormir aqui um assim, pouquinho. deixa eu dormir. Aí foi isso, eu perguntei, posso dormir um pouquinho? Aí a médica, né? Não, você tem que fazer força, a criança tem que sair. Né? E aí ela não me deu muita anestesia, porque senão eu ia dormir. Né? Foi muito tranquilo mesmo, assim. A sensação foi que, assim, eu senti, tava lá fazendo força, ok? E aí, de repente, eu senti que a minha bacia abriu. Aí eu virei assim, olhei assim, gente, alguma coisa aconteceu. A minha bacia, eu tô sentindo a minha bacia abrir. Aí foi, corre que o bebê vai nascer, Aí saíram correndo. E aí, pro meu filho nascer, foi 2 minutos, entendeu? Foi uma coisa muito rápida. Porque assim, escorrega.